Meio privilegiado da difusão de mensagens, o azulejo foi utilizado de forma criativa e original em Portugal durante quase 5 séculos, ultrapassando a sua mera função decorativa. Entre os finais do século XVIII e inícios do século XIX, o azulejo português ganha uma nova visibilidade. Tanto em contexto urbano como no interior de alguns edifícios e palácios de Lisboa, começam a surgir revestimentos azulejares que imitam as pedras de Liós, as rochas ornamentais. Esta azulejaria seriada, repetindo e simulando padrões das rochas ornamentais, ficou conhecida como as almofadas de Liós. Seguindo este gosto muito característico e executados à medida para um determinado edifício, estes revestimentos cerâmicos reproduzem, com maior ou menor fidelidade, os padrões circulares que se observavam nos Liós e que o pintor copiava, certamente do natural, recriando a natureza geológica. Dos vários exemplos que encontramos, destacam-se aqueles em que o reconhecimento dos padrões rodistas é mais evidente. Guiados pelo geólogo e paleontólogo Carlos Marques da Silva, fomos descobrir e procurar estes elementos nos revestimentos azulejares e nos pavimentos do Palácio Ceia, a sede da Universidade Aberta. O mundo natural em que vivemos é um mundo variado, diversificado. Tem uma componente biológica, viva, e tem igualmente uma componente abiótica, não viva, uma componente geológica. A variedade de elementos biológicos que constitui o nosso mundo natural é agrupada na biodiversidade. Por sua vez, a variedade de elementos abióticos, geológicos, que constituem essa mesma natureza é agrupado sob um outro conceito similar, paralelo, que é o da geodiversidade. Quando pensamos em aspectos do nosso mundo como os continentes e os oceanos, os minerais e as rochas, as montanhas e as planícies, os solos, a água subterrânea, os vulcões, a própria paisagem, todos esses elementos em conjunto constituem, na sua variedade, a geodiversidade. Contudo, o mundo em que vivemos é uno, indivisível. A natureza é só uma. A geodiversidade e a biodiversidade são duas faces indissociáveis da mesma moeda. A diversos níveis, a diversas escalas temporais, em variados processos, geodiversidade e biodiversidade fundem-se e transitam de uma para a outra. Um exemplo típico dessa união entre a geodiversidade e a biodiversidade são os fósseis que nós podemos ver aqui. Hoje são elementos da geodiversidade, estão incluídos numa rocha, chegaram até nós por via geológica e, contudo, são um registro da vida do passado da Terra, trazem-nos informação sobre a biosfera do passado, sobre a biodiversidade do passado. A humanidade depende de modo fundamental de acesso a recursos geológicos. Um dos aspectos mais evidentes do valor da geodiversidade. Esses recursos geológicos estão extremamente bem patentes no contexto urbano. Hoje em dia, a maior parte da humanidade já vive em cidade e a cidade é construída literalmente por materiais geológicos. Desde os metais utilizados na construção, ao vidro, à cerâmica, aos plásticos que são derivados do petróleo, aos combustíveis dos veículos, também eles derivados dos hidrocarbonetos, todos esses materiais têm origem geológica. Um dos aspectos mais evidentes da importância dos recursos geológicos em cidade são os materiais de construção. A pedra, a rocha ornamental tão profusamente usada nas nossas cidades, é um elemento geológico fundamental. Em Lisboa, em particular, uma cidade bafejada pela sorte de ter inúmeros recursos minerais, nomeadamente no que diz respeito a rochas ornamentais na sua região, uma das rochas mais utilizadas, mais nobre, mais apreciada, esteticamente mais valorizada, é o Liós. O Liós é uma rocha sedimentar, carbonatada, formada por sedimentos precipitados diretamente da água do mar há cerca de 90 a 100 milhões de anos de idade durante o período Cretácico. Nessa altura, na região de Lisboa, num momento em que no continente, em terra firme, em ambientes continentais ainda existiam dinossauros, em lagunas marinhas de águas tropicais estavam
a precipitar-se os sedimentos que deram origem a esta rocha. Um dos aspectos fundamentais desta rocha e que reflete a biodiversidade da altura são os fósseis de rodistas que nós aqui vemos. Os rodistas, de que temos aqui 2 exemplares fossilizados, constituem um grupo extinto de bivalves que existiu desde os finais do Jurássico, desde há cerca de 150 milhões de anos, até ao final do período Cretácico, há 65 milhões de anos. Eram bivalves bastante diferentes daqueles que conhecemos da atualidade, porque viviam em ambientes diferentes. Viviam em lagunas marinhas, tropicais, construíam recifes, à semelhança de organismos recifais da atualidade, como os corais, e podiam apresentar formas muito variadas. Uma das formas mais típicas que encontramos no Liós é destes rodistas que aqui tenho, os chamados rodistas radiolitídeos. 2 exemplares cimentados, em que temos uma válvula inferior cônica e teríamos uma válvula superior, que aqui não se conservou, opercular em forma de tampa. A secção transversal destes fósseis apresenta este aspecto circular com uma parede espessa e com um interior preenchido por calcário, o mesmo calcário que constitui o Liós. Um elemento notável da interação da geodiversidade com a diversidade cultural é a representação do Liós e dos seus fósseis em azulejos. Temos aqui um exemplo de um painel de azulejos do século XVIII, onde, devido à representação dos cortes transversais dos rodistas, nós conseguimos reconhecer a reprodução do Liós. É precisamente a presença destes elementos fossilíferos aqui representados que nos permite reconhecer esta representação como sendo uma representação da rocha típica da região de Lisboa, o Liós. Vimos há pouco, no interior do Palácio Ceia, ao longo da escadaria, um magnífico exemplo da utilização interior de azulejos do século XVIII, em que eram representados, no padrão do Liós, fósseis de rodistas em corte transversal. Agora, no exterior, temos um outro exemplo, mais recente, já do século XIX, em que encontramos a mesma lógica de representação, a mesma lógica da imitação da pedra no exterior e reconhecemos as representações do Liós aqui muito mais estilizadas, muito mais afastadas da realidade, mas claramente manifestadas por estes padrões circulares que aqui vemos. Neste caso, é precisamente este padrão circular que nos permite reconhecer a tentativa de imitação do padrão do Liós nestes painéis exteriores. Estes magníficos exemplos de padrões de Liós representados quer em azulejos do século XVIII, quer em azulejos do século XIX no Palácio Ceia, são um excelente exemplo da interação das diversas diversidades, neste caso a diversidade geológica, da geodiversidade e a diversidade cultural. Estes azulejos, representando um aspecto geológico típico da região de Lisboa, são eles próprios uma manifestação cultural por excelência típica de Lisboa. Nessa perspectiva, estes painéis de azulejos deveriam ser alvos de proteção especial, de um olhar especial, na medida em que são realmente típicos, realmente característicos de Lisboa e da sua geodiversidade.